Gente, eu tenho notado a dificuldade das pessoas de conseguir conversar. Eu não sei se vocês perceberam isso, vocês estão percebendo o que está acontecendo. Muitas vezes você está em algum local, uma festa, um evento, uma reunião, parece que as pessoas não conseguem mais conversar. Elas não têm assunto, elas não conseguem dar uma continuidade, sabe? Às vezes você puxa um assunto assim, para não ficar um clima, né? Um olhando para a cara do outro, vamos assim dizer. As pessoas não conseguem mais continuar o assunto. Não sabe dialogar, aí já pega no celular. Eu tava até conversando com uma amiga minha, ela falou que tinha marcado de almoçar com uma pessoa aí, e ela falou, falou assim, eu não vou sair mais. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Falou, não, ele não parava de ficar no celular, né? Tava ali almoçando, me chamou para almoçar, a gente foi almoçar. E o tempo todo no celular, depois até mandou uma mensagem para me pedindo desculpa. Ai, me desculpa, né? Porque eu nem te dei atenção, eu fiquei o tempo todo no celular. Falou, eu vou sair da minha casa, me arrumar para ir almoçar com a pessoa, para a pessoa ficar o tempo todo no celular, não olhar nem para minha cara para conversar. Surreal, né? Gente, tá muito surreal isso. Eu falei, amiga, você tá brincando? Ela falou, não, falando sério, aconteceu isso, não foi só uma vez, não. Acho que a gente já tinha saído já na segunda vez ou terceira vez. Ela falou, não, chega, eu não quero mais, não. Nem manda mais mensagem. Eu peguei, na hora que ele veio pedir desculpa, eu falei, realmente, da próxima vez, você, por favor, não tem condições de sair com você, não. Você fica no celular o tempo todo. Não dá nem pra gente conversar. Então, assim, eu percebo essa questão do celular também tá afastando, né, esse contato das pessoas, né, delas estarem ali próximas fisicamente, mas também as pessoas não estão tendo mais conteúdo. Elas não têm assunto, elas não sabem. Eu antigamente parece que era tão gostoso, a gente conversava, às vezes ficava 2 horas conversando, 3 horas. A impressão que eu tenho hoje é que se você ficar sem ver a pessoa, sei lá, 5 anos e você reencontrar ela, em 2 horas você fala tudo que tem pra falar. Parece que não tem, sabe? Eu não sei se é uma impressão minha, se vocês também estão tendo essa percepção, se só sou eu. E as pessoas estão com preguiça, né? Eu tenho preguiça de sair, eu tenho preguiça de conversar, eu tenho preguiça de falar da minha vida, de perguntar da vida do outro, de saber o que está acontecendo. Estão cada vez mais fechadas, né? A gente está perdendo essa questão de sociabilização. É isso que eu tenho percebido. Quando você sai na rua é para você fazer algo, você tem um objetivo. Preciso ir no médico, preciso ir para algum lugar. Quando é para você sair para um lazer, para se divertir, as pessoas estão tendo dificuldade. Elas estão muito robotizadas para fazer aquilo que elas precisam. Então eu tenho que sair para ir pagar uma conta, eu tenho que sair para ir tal médico, eu tenho que sair para ir numa musculação. Agora vou sair para, sei lá, encontrar um grupo de amigos. Não tem, não tem. O que eu percebo mais em algumas mesas, se você sai e você para observar, é que as pessoas de uma geração assim, vamos dizer, não tão nova, né, sei lá, na casa dos 50, 60, 70 anos, quando você vê essas pessoas numa mesa, eu vejo que elas têm mais diálogo do que pessoas na faixa etária de 30, de 20, né? Essa pessoa numa faixa etária um pouco mais antiga, vamos assim dizer, não velha, né, gente? Eu acho que já é muito relativo isso daí, mais maduras, numa outra época, uma outra geração, vamos assim dizer, elas têm mais facilidade para poder conversar, para dar risada, às vezes conta, né? As histórias do que passaram, do que viveram, elas têm muito disso. E o jovem, de que seja 30 anos, jovem adulto, ele parece que não tem tanta história. Como a criação foi muito também em função do computador, da internet, uma geração que já nasceu com tecnologia, eles não têm muita história para contar. E quando você saía para dançar, e quando você ia na casa do amiguinho, quando você ia na casa da amiguinha, falta muito isso. Falta realmente esse conteúdo das pessoas. As pessoas estão perdendo a questão do diálogo. E o que mantém os relacionamentos, não só conjugal, amoroso, mas também de amizade, gente, é o diálogo, é a base. Oi, Denise, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda.
É a base, né? O que mantém um bom relacionamento é você ter diálogo com a pessoa. Porque se você não tem diálogo, gente, acaba. Com o tempo as coisas vão mudando, né? Então você tem que ter ali uma amizade, você tem que rir, você tem que gostar de conversar com a pessoa, rir, né? Falar os problemas, os lados bons. Você tem que ter isso, essa interação. Se você parar pra pensar, tem casais que às vezes estão muito tempo juntos, né? 20 anos, 15 anos. E eu falo muito tempo, 15 anos, o pessoal pode falar, nossa, mas é pouco tempo. Mas hoje, gente, infelizmente as relações não duram mais tanto, né? Então, às vezes você vê um casal de 15 anos conversando, dialogando, dando risada. Que existe ali uma amizade antes de existir um relacionamento de homem mulher, ou homem, mulher a mulher, que seja, né? Antes de um relacionamento sexual. Existe ali uma amizade. E isso é muito bonito. Né? E isso, infelizmente, está se perdendo. Você não vê nos casais, você não vê esse diálogo. É só assim, tem que fazer tal coisa. Vai pagar? Vai comprar? Não tem mais aquela conversa gostosa. O Roberto, boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo. As pessoas estão se fechando em seus mundinhos. Há muita agressividade. Exatamente, meu amigo. Exatamente. E assim, hoje, por exemplo, dependendo do que você vai falar, você também é criticado, né? Essa agressividade, você é julgado. Então, as pessoas já te colocam como se você fosse uma péssima pessoa, né? Então, por exemplo, se a pessoa tá falando sobre política e você fala a respeito de um tal candidato que não é o dela, então ela já condena você. Você já passa a fazer parte de uma pessoa assim abominável, como pode? Então você já é colocado ali numa gaveta, numa caixinha, isso é muito triste. Porque é uma opinião sua sobre determinado assunto, é como se já traduzisse, te contextualizasse, né? Eu vejo dessa forma. Então isso é muito perigoso. As pessoas também têm um medo, elas têm um receio de falar, elas têm um receio de colocar a opinião delas. Isso é muito triste, gente. A pior coisa é você estar numa relação, e não numa relação só conjugal. Quando eu falo relação é muito geral. E você ter medo de colocar a sua opinião. Sabe? Você tá numa mesa, você tá num grupo, e mesmo que você coloque com respeito, você ter medo de colocar uma opinião. Você ter medo de, às vezes, fazer uma piada e a pessoa falar, nossa, isso é motivo de piada, sabe? Às vezes tá num contexto, o pessoal contando piada, você vai lá, joga uma piada, então, muito politicamente correto, e as pessoas começam a se fechar cada vez mais. Elas começam a ter medo de se colocar. E elas começam não só a ter medo de se colocar e se fechar, elas começam a ter preguiça. Preguiça, gente, de interagir. As pessoas estão com preguiça de interagir. Eu conversando com converso com muitas mulheres, muitos homens também, enfim, né? A gente tem as nossas amizades. E eu escuto falar muito disso, falar, olha, eu tô com preguiça se for pra entrar num relacionamento. Começar aquelas conversinhas idiota, sabe? Antes de dormir, ai, tá, qual pijama? Você tá usando o quê? Ai, você vai dormir agora? Vai pensar em mim? Sabe? Até uma pessoa me confessou isso e falou, eu tô com preguiça disso. É a mesma coisa, é o mesmo papinho, a gente já sabe onde vai chegar, não consegue desenvolver um outro tipo de assunto, não consegue sustentar uma outra coisa, parece que é só aquilo. Cansativo, da preguiça, né? Você já até sabe como vai começar e você sabe como vai terminar, não sai disso. Então é isso que eu tô percebendo, e assim, tá no geral, né? No geral, as pessoas falam, ó, tô com o saco cheio, não tô aguentando mais, não aguento mais conviver em sociedade, não aguento mais trabalhar, estar na área que eu tô desapontada com a área que eu tô, não vejo expectativa nesse relacionamento. O pessoal anda muito infeliz. Essa é a real, assim, das pessoas, né?
Por isso que eu fiz esse chamado dessa live. O que eu tô percebendo, as pessoas estão muito infelizes. Elas andam tristes, elas andam preocupadas, tristes, infelizes. Parece que não tem nada algo que traga assim uma alegria, sabe? Muito grande. Então, se você vê uma pessoa que trocou de carro, você fala, pô, que legal você trocou de carro. Ah, troquei do carro novo. Parece que é como se não tivesse trocado de carro. Ah, tá namorando, pô, que legal. Tô. A gente tá junto aí, vamos ver no que vai dar. Como se não tivesse ninguém. As pessoas parecem que antigamente comemoravam muito as conquistas. Olha, um carro, um trabalho novo, um casamento, uma casa. Conquista para a pessoa ficar feliz. Hoje, gente, parece que as pessoas não estão conseguindo ficar felizes. Existe, é isso que eu tô percebendo, tá existindo um buraco dentro das pessoas muito grande que parece que nada preenche. Não tem como preencher aquele espaço. Elas estão se sentindo vazias. Então, elas ficam felizes ali na hora, no dia seguinte já tá naquela depressão, já cai naquele momento depressivo, de angústia, perdidas. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão perdidas, tanto homem como mulheres. E eu vi assim, e o que me chama mais atenção ainda é principalmente quando essas pessoas são pais. Porque a nossa referência, eu lembro, né, quando eu era criança, a sua referência de proteção e de segurança é o pai, é a mãe. É a sua referência de um lugar seguro, né, de uma pessoa que sabe a decisão que vai tomar, sabe o que quer da vida, sabe onde vai chegar. Então, eu me espelhava muito nisso, na segurança dos meus pais. E hoje eu vejo que as pessoas, como elas estão perdidas, elas têm filhos e os filhos olham para os pais e também estão perdidos, não tem segurança, não se sentem seguros, os pais estão perdidos. Não sabe o que fazer, não sabe para onde caminhar, não sabe o que quer da vida. Não sabe o que quer da vida. As crianças ficam olhando aquilo, qual que é a referência? Hoje, muitas vezes, um casal divorcia, e nada contra, né? Acho que cada um sabe ali dentro da sua casa o que passa, mas divorcia, aí a mulher já começa a se relacionar com outro homem, ou com uma outra mulher, aí depois de um mês já tá com outra pessoa, o ex-marido a mesma coisa, dentro de um ano cada um, sei lá, teve 5 parceiros, assim, de namoro, vamos dizer, né? Fora os que ficaram, né? Ou ficou. Então as crianças ficam olhando aquilo, ficam perdidas, né? Não sabe se o pai tá namorando, se vai, se não vai, o que tá acontecendo. Você não tem um norte, gente. Você não tem um norte. Isso é muito perigoso. Eu sou uma pessoa que particularmente, eu gosto da rotina, tá? Eu gosto de ter uma segurança do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer. Eu gosto disso, certo? Em que pese a gente vive momentos na nossa sociedade que estão oscilando muito, né? Economia, a política, a gente tá meio que naquela oscilação. Mas assim, eu gosto de, dentro da minha vida privada, na medida do possível, ter essa rotina, criar essa rotina. Por quê? Porque ela te dá um direcionamento, gente, para seguir. Ela te dá um norte. Porque se você não tem uma rotina, você não tem uma disciplina, você fica perdido. Você não sabe se você acorda de manhã, eu vou trabalhar, tá? Depois do trabalho, o que eu vou fazer? Você não sabe se você vai no mercado, se vai ficar em casa assistindo uma televisão, se você vai sair para dançar, se você vai fazer uma atividade física, se você cuida do filho e se você faz janta. Então você não tem o direcionamento. É isso. E aí a mulher não tem um direcionamento, era pro marido, também não tem direcionamento. E tá todo mundo perdido. E as relações cada vez mais ficando líquidas, ficando vazias. Eu até tava comentando com um amigo meu, falei assim, olha, já as pessoas, a gente já até falou sobre isso em outras lives, falei, elas não vão querer mais casar com humanos, né? Elas vão comprar o robô com aparência humana realmente, tudo imitação de pele, e vão querer se relacionar. Esse meu amigo falou, eu não vejo a hora.
Eu não vejo a hora de comprar uma robô mulher pra ter como companhia. Entende o ponto que a gente tá chegando? Ele falou, não vejo a hora. E assim, é muito triste, né? Porque se realmente você ainda tem o sonho, né? Você quer constituir uma família, você quer manter as relações humanas, você percebe que está se perdendo. Com o chat GPT mesmo, né? Muita gente utilizando e nada contra a tecnologia, enfim, é algo que não adianta, né? A gente tem que aprender a conviver, mas muitas coisas as pessoas estão utilizando o chat GPT para tudo. Estão deixando de ter relações profissionais, de contratar pessoas por conta do chat GPT. Né? E por conta de outras plataformas também. Estou dando um exemplo aqui, mas estão demandando de uma inteligência artificial ao invés de demandar de um ser humano. Então, essas pessoas, cada vez mais, gente, que você fica na frente de um computador ou de um celular e você fica conversando com uma inteligência artificial, você está alimentando essa inteligência artificial com informações suas. E é óbvio, né, que com o tempo ela vai sabendo, ela vai tendo entendimento do que você gosta, do que você não gosta, do seu perfil, do que não é seu perfil, e ela vai tendo entendimento com você. Então você fala uma coisa, ela responde outra. E assim, quando você fala e ela responde, é algo que faz sentido para você, porque ela te entende, porque você tá alimentando ela com informações suas. Então ela entende realmente o que você quer dizer. E aí, quando você tiver que se deparar com um ser humano, que você vai ter dificuldade para conversar, você tem preguiça. Porque você vai falar assim, para que eu vou, né, falar com uma pessoa, com meu sócio? Para que eu vou falar com um psicólogo? Para que eu vou falar com um advogado? Sendo que eu pergunto para a inteligência, ela já me responde. Para que eu vou demandar, né, um contato humano? E aí você acaba perdendo a interação. Que é o que eu falei no começo da live, você perde a interação. Porque quando eu tô aqui digitando, dando os comandos, eu não tô falando. Eu tô em silêncio, tô ouvindo uma música e tô dando um comando aqui. Eu tô perguntando, tá me respondendo, tô perguntando, tá me respondendo. Ou seja, eu não preciso falar nada. Eu fico 1 hora, eu fico 2 horas dando comando e me respondendo do outro lado. E aí quando eu saio pra tomar um café com alguém, a pessoa que tá na minha frente, eu não vou ficar lá 2 horas dando comando nela. Certo? Eu tenho que criar uma conversa. Eu tenho que ter um contexto. A pessoa pergunta as coisas, eu tenho que responder. Eu tenho que perguntar para a pessoa, uma interação, não é um monólogo. Eu tenho que saber o que eu vou perguntar. Eu tenho que lembrar o que a pessoa me disse. Sabe? E como é que fica? A Denise, já imaginou que esses robôs podem ter direito, entre aspas, à documentação, a votar, a opinar e decidir cada vez mais por nós? Já pensou chegar num ponto onde poderão ser até nossos entes que se foram? Exatamente, amiga. Eu já parei para pensar nisso, sim. Eu não acho difícil. Eu até estava conversando ontem mesmo, né, com a minha família. Eu tava com eles, eu falei assim, gente, eu até comentei com o irmão meu. E aí eu falei para esse meu irmão, né? Eu falei, olha, eu não dou 10 anos para já tá muito, muito evoluída essa questão aí. Aí ele falou, nossa, 10 anos. Eu falei, sim, nós estamos em 2025, até 2035, se não acontecer algo antes, você vai ver como já vai estar totalmente diferenciada a sociedade. Não vai. Porque assim, se você concorda comigo que se você está conversando com uma inteligência artificial e ela está colhendo essas informações, ela colhe todas as suas informações, o modo que você pensa, o modo que você fala, os seus gostos, tudo. Eu posso pegar essas informações e vender depois? Ou implantar essas informações num robô e vender esse robô? Então imagina, tem a minha foto. Eu posso vender as informações porque eu conversava quando eu estava viva, com o chat, por exemplo,
com uma IA. Então, eu faleci, uma empresa pega essas informações, ela vende, implanta essas informações no robô que tem a minha aparência física. É isso. É exatamente isso. E aí os direitos realmente, né? O direito vai ter uma documentação, isso daí eu concordo com a Denise, vai ter um registro. Aquele robô é da Patrícia, por exemplo. É um robô, eu coloquei o nome dele de João. Ele tem que ter um código de identificação. Ele é meu robô. Eu tenho uma responsabilidade por ele. Se acontece alguma coisa a ele, eu posso pleitear judicialmente em nome dele. Olha a loucura. Eu posso pleitear em nome dele. Um direito dele de guardar as informações, sei lá, de trabalhar, entendeu? Eu não sei. Inclusive empresa, né, pode, para que, por exemplo, gente, para que eu vou contratar um empregado, uma empregada doméstica para limpar a minha casa, sendo que eu posso ter uma empresa que eu ofereço mão de obra robótica, por exemplo? Você entendeu? Que é uma empresa responsável. É uma empresa que oferece esse tipo de serviço. É um robô que vai até sua casa. Você tem uma segurança, um horário, pode ter filmagem, inclusive, do que ele está fazendo. Ele tem uma câmera implantada em que ele mesmo está fazendo o serviço e você consegue acompanhar o serviço na sua casa em tempo real. Olha só, né? Então, é isso aí. Quer dizer, quem que vai querer ter uma empregada doméstica, uma diarista, se começar esse tipo de serviço ser oferecido? É exatamente isso. E o que diferencia, gente, é a necessidade da gente querer ter um contato e uma interação com outro humano ou não. Eu, por exemplo, eu detesto quando eu preciso de um serviço, ligar e ter um agente de IA me atendendo do outro lado. Eu não suporto, eu não gosto disso. Eu não gosto, eu prefiro ter uma pessoa humana do outro lado, um atendimento humano para resolver o meu problema. É um humano conversando comigo. Certo? Não uma inteligência artificial. Não que ela não possa fazer o atendimento. Veja só. Não que ela não possa vir, às vezes, um robô na sua casa e limpar a tua casa. Não que não possa fazer isso. A questão não é se pode ou não pode fazer. A questão é de realmente você tá mantendo contato com o humano. Gente, vamos parar para pensar assim, é muito triste você chegar num lugar e você não ter pessoas mais atendendo. Você já parou para pensar nisso? Você chega lá numa padaria, você mesmo tem que se atender, pega o café, pega o que você quer comer, senta, você não tem, sabe, pessoas ali trabalhando, te atendendo no balcão, totalmente tudo robotizado. Aí você vai num posto de combustível robotizado. Sabe? Você não tem mais ali um contato. Eu acho isso muito triste. Como é triste você tá conversando com uma pessoa no lugar e a pessoa ficar o tempo todo no celular. Sabe? Você quer atenção, você quer estar ali conversando com uma pessoa mesmo, de carne e osso na tua frente, olhando pra você, conversando com você. Você não quer uma pessoa, um robô ali na tua frente. Porque por mais, gente, que ele saiba, que você esteja alimentando ele com informações, é um robô. Não é humano. A gente tem que saber, a gente tem que ter isso muito claro, gente. Muito claro, não é humano. Eu vou querer comprar um robô para me relacionar? Não é humano, é um robô. É um robô.
E quem talvez acha que vai fazer isso e que vai se livrar, às vezes, de processos, de um monte de coisa, vão surgir, sim, uma legislação própria para isso. Porque a sociedade, ela vai se adaptando. Ou você acha que não?